como você tem o dinheiro limitado, você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao Caderno de Política e Economia. Vocês viram aí um pedaço do vídeo que está viralizando nas redes sociais, que é o atual ministro Nelson Teich, não sei qual é a pronúncia correta do nome dele, mas enfim, é o ministro que assumiu hoje, né, a pasta da saúde, e ele num fórum a respeito de gestão de saúde, ele fez essas declarações, né, que ficaria perfeitamente normal na boca de um administrador, de um gestor. Não é? Você tem recursos limitados e tem uma escolha a fazer entre aquilo que tem custo e benefício melhor, maior eficiência, eficácia, enfim. Coisas de gestor. Eu estudei administração, eu sei. Então, você ter isso como um princípio para uma gestão é uma coisa, né? Agora, você, no meio de uma pandemia, falar isso não é uma boa coisa, né? Mesmo porque as escolhas que vão ser feitas, né, não serão apenas entre velhos e jovens, né? Entre um branco e um negro, quem deve viver? Entre um ocidental e um oriental, quem deve viver? Entre um rico e um pobre, quem deve viver? Quem vai receber o respirador? Então a questão vai muito além da questão do velho e do jovem, né? Mesmo porque nunca se sabe, você pode salvar um jovem que vai ser um medíocre, pode ser até um bandido, e deixar morrer um velho de 70 anos, que era um cientista, que no ano que vem iria descobrir a cura para o câncer, ou um artista de 70 anos que no ano que vem iria fazer sua obra-prima, que iria engrandecer e iluminar a humanidade. Ou um grande escritor, enfim. Isto é brincar de Deus. E isso não é bom. Essa ideia na boca de um médico não é bom, não é boa. Isso demonstra bem que o senhor Nelson Teich, sei lá, ele tem uma visão muito capitalista da medicina. Inclusive ele é um empresário do setor da medicina. Então ele tem uma visão muito empresarial, muito capitalista, em termos do que é mais lucrativo fazer. Enquanto um médico não deve ter esse tipo de visão. Né? Um médico deve tentar salvar todas as vidas possíveis, sem discriminar, né? Agora, essa visão do nosso atual ministro da Saúde só reforça a ideia de que o isolamento social, em alguns casos a quarentena mesmo, o lockdown, né? Ninguém pode sair de casa, como está acontecendo com a minha família que está no Peru, é proibido sair de casa. Aqui nós não temos isso, nós só estamos com o comércio fechado, mas está todo mundo podendo sair para onde e quando quiser. Bem diferente. Então essa ideia do isolamento social é importante justamente para quê? Para que os nossos médicos não sejam confrontados com situações reais e objetivas nas quais eles tenham que fazer esse tipo de escolha. Tira o respirador do senhor de 70 anos e põe no rapaz de 27. Ou tira desse pobre coitado aí que não tem um centavo e põe ali no empresário que depois é capaz até de eu ganhar alguma coisa. Ou que a família pressiona, porque eles têm grana, têm advogado.
entende? É justamente para evitar de expor nossos médicos, nossos profissionais da saúde de um modo geral, a uma situação absurda e triste como essa, que o isolamento social é da maior importância. Por isso, todos devemos cooperar para que essas situações não se apresentem no Brasil. Embora, por tudo que a gente sabe, é difícil que não ocorra, mas que ocorram no menor número possível. Não é isso? A repercussão da demissão... esqueci outra vez de desligar o telefone. Se eu fizer algum break, eu desligo. A repercussão da demissão do ministro Mandetta no exterior foi a pior possível. A pior possível, né? O Brasil já vinha sendo colocado como um motivo de preocupação e piada, né, pelas atitudes do presidente, e agora, né, o jornal The Guardian, inclusive, chegou até a mencionar que a demissão de um ministro popular que vinha fazer um trabalho tecnicamente correto poderia gerar até uma revolta popular. Acho que eles não conhecem muito bem a nossa aqui no Brasil, né? Imagina-se brasileira de revolta popular. Então, mas uma panelaço até pode ser, mas revolta popular, aqui a coisa precisa realmente chegar ao cúmulo do absurdo, que não tem outra saída para o povo realmente demonstrar nas ruas alguma coisa. E nessa confusão toda, pandemia, troca de ministro, etc. e tal, hoje o presidente Jair Bolsonaro veio com uma declaração de que ele tem dados de inteligência de que o presidente da Câmara, né, Maia, o parte do STF e o governador Dória estariam tramando contra ele, querem derrubá-lo, né? É impressionante como o presidente não aposta em cooperação, em união, é só o confronto, né? Além do que demonstra uma enorme infantilidade, uma falta total e completa de senso. Isso é para quê? Para desviar o assunto do coronavírus, mas como se isso fosse possível. Hoje nós já passamos de 2.000 mortos, 2.100 e tantas pessoas mortas. Não vai ser muito fácil mudar de assunto. Histórias de complô e etc. não vão conseguir superar os problemas que nós estamos vivendo. Quer dizer, é uma falta de maturidade, uma falta de juízo. Realmente eu não sei como é que nós vamos aguentar mais 2 anos e meio nesse compasso. Só quero ver. O governador Dória ampliou a quarentena aqui em São Paulo. Quarentena não, né? Isolamento, que nós não estamos em quarentena. Isso é exagero falar, né? O isolamento social até 10 de maio, em todo o estado de São Paulo. E outro assunto interessante é que os autores da pesquisa que foi feita lá no Amazonas, sobre a cloroquina, e que acabou concluindo que o efeito benéfico dessa cloroquina é limitado e com grande risco de morte com altas doses, né? Foi um estudo sério, é um primeiro estudo, tem outras coisas sendo estudadas em termos da própria cloroquina, mas olha só que coisa interessante, os pesquisadores estão sofrendo ameaças, inclusive ameaças de morte. Quer dizer, a que ponto que nós chegamos nesse país? Quer dizer, que nem um trabalho científico pode ser feito sem que o autor do trabalho possa sofrer uma ameaça de morte, porque o que ele está descobrindo não é do interesse de alguns grupos. Olha, realmente, eu nunca pensei que nós iríamos viver uma coisa dessa no país, viu? Lamentável. Inclusive, uma estudante, Camille Ribeiro, de 17 anos, morreu na terça-feira,
dia 14, em decorrência do coronavírus, e ela recebeu por mais de 14 dias tratamento com cloroquina, no Hospital Moacir Carmo, em Duque de Caxias. Quer dizer, há momentos em que essa cloroquina provavelmente pode ser benéfica, há momentos que ela pode não ter efeito nenhum, há momentos que ela pode até matar mais que o vírus. Quer dizer, é preciso ter cuidado. Não se pode entrar nessa do que o presidente propõe, de liberar a cloroquina para ser tomada até por precaução, até como vacina. Isso é tolice, isso é um grande absurdo, né? Espero que o novo ministro não entre numa roubada dessa, né? E na sequência das besteiras, né, o governo Bolsonaro também demitiu o presidente do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, João de Azevedo. Quer dizer, no momento em que você justamente está precisando de ampliar a pesquisa científica, de melhorar o nosso desempenho científico, para inclusive não ficarmos dependendo de estudos feitos no exterior, o presidente pega em plena pandemia, com todo esse problema, etc. e tal, complô contra ele, não sei mais o que, vai lá e demite o presidente do CNPq. Inclusive, dizem que o presidente nem sequer foi avisado, ele ficou sabendo pela publicação no Diário Oficial. É impressionante. E vamos aos dados hoje da pandemia, né? Um novo recorde, né? O Brasil registrou hoje 217 mortes em 24 horas. O número de pessoas mortas subiu para 2.141. E também o número de confirmação de infecção também foi um recorde, foram 3.257 em 24 horas. No total de infectados subiu para 33.682, com uma letalidade de 6,4. É importante esclarecer que não significa que morreram nas últimas 24 horas 217 pessoas. Foram computadas 217 mortes. Mas pode ter morrido até mais gente ou pode ter morrido menos gente, né? É que as pessoas falecem, o material é colhido e há um delay, né, há uma demora até que o exame saia. Então, na verdade, você está computando o passado. O que aconteceu realmente nas últimas 24 horas, nós só vamos saber daqui a uns dias, né? E outra coisa também importante de frisar é essa taxa de letalidade 6,4, que seria uma taxa altíssima, né? Muito provavelmente, como há muita subnotificação de contaminação, é por isso que a taxa está muito alta, né? Se nós estivéssemos fazendo uma amostragem maior e constatando, portanto, o que se diz, né, que seriam 330 mil pessoas contaminadas, a taxa de contaminação cairia, né? E vamos ao fechamento do mercado hoje. Hoje a questão dólar e euro inverteu em relação a ontem, né? Hoje o dólar caiu um pouco, 0,392%, e fechou a R$ 5,2359. O euro, ao contrário, teve uma alta também pequena, mas uma alta de 0,358% e fechou a R$ 5,6944. A Bovespa, puxada por Nova York, e também a Europa, né, que hoje teve um dia bastante positivo, teve uma alta de 1,51%, chegou até a ter uma alta bem mais expressiva no início do pregão, mas não se manteve. E fechou a 78.990 pontos. O petróleo também teve uma alta de 1,98%, fechando a $28,37 o barril do Brent futuro. No mercado internacional, o Dow Jones fechou com uma alta de 2,99%, SP500 alta de 2,64%,
Nasdaq alta de 1,38%. Na Europa, DAX da Alemanha fechou em alta de 3,15%, o FTSE de Londres uma alta de 2,82% e o CAC de Paris uma alta de 3,42%. Isso aí, essas foram as notícias mais relevantes, os dados do mercado, e eu vejo você amanhã. Fique em casa. Obrigado por ter assistido.